Então, o Dia dos Pais se aproximando, então a gente está aqui com uma família, né, para poder falar um pouquinho de legado, para poder falar um pouquinho sobre família, né, inclusive uma família que trabalha junto, né, então estamos aqui com a família Coelho, do escritório Jacó Coelho, que já tem mais de 22 anos de experiência no mercado, né, e já tem um nome aí bem consolidado, então sejam bem-vindos ao podcast da FGR e eu queria pedir um pouquinho para vocês se apresentarem, falar um pouquinho de vocês, para a gente começar. Ok. Bom, eu sou Jacó Coelho, eu tenho o privilégio de ser pai do Matheus e do Lucas aí nessa ordem, e tem alguém que manda em nós todos, que é a Alessandra, né, que está sempre presente em todas as ocasiões, mas de fato nós trabalhamos juntos, né, literalmente. Eu e a Alessandra fazemos tudo juntos, né? Por coincidência, os quatro frequentamos a mesma academia, depois vamos para o mesmo escritório, almoçamos juntos e, enfim, a gente faz isso com muito prazer. Eu não posso falar por eles, né? Mas da minha parte eu faço com muito prazer. É sempre um privilégio dividir as questões com a família. Vai, na ordem. Na ordem. Então eu sou o Matheus Coelho, pai do Miguel, irmão do Lucas, filho do Jaco e da Alessandra. E é isso, assim. Sou advogado, trabalhamos juntos desde os 12 anos, estou lá no escritório. E hoje aí com 30, fazendo 31 agora, então já tem um tempinho bom trabalhando junto. Meu nome é Lucas Coelho, também, né? Aqui da família, o caçula. Sou advogado também, trabalhando no escritório desde os meus 12 anos. E é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. A gente contar um pouquinho da nossa história e dos nossos desafios diários, que é trabalhar em família. Tá, agora vamos saber um pouquinho da história de vocês, né? Eu queria saber como que era em casa, assim. O Dr. Jacó tem irmãos, como que era, assim, essa relação familiar, né? Como que começou, assim, essa trajetória? Que a gente fala da família de agora, mas tem toda a história pregressa e precursora. Conta um pouquinho mais pra gente. Débora, eu sou o sétimo irmão lá em casa eu falo que é a casa das 8 mulheres, porque na verdade são 7 irmãs e mais eu, né? Eu sou filho do seu Nego e da dona Lourdes, como eles são chamados. Somos do interior do estado, eu sou nascido em Jataí, mas a família, na verdade, meus pais eram trabalhadores rurais, então cada irmã é nascida numa cidade, né? Então ali no sudoeste, Jataí, Cachoeira Alta, São Simão, Caçu e tal, muitas cidades ali onde cada um de nós foi nascendo. E a gente veio para Goiânia pela necessidade de estudo, né? Antes, 1976, quando nós mudamos para Goiânia, não era como hoje. Hoje você tem faculdades espalhadas em todo o estado. Naquela época não tinha, era só em Goiânia. Então nós viemos aqui pela necessidade de estudos. E aí chega uma família aqui, sem patrimônio, sem estudo, sem muita condição de trabalho. Então meu pai trabalhava de operador de máquina pesada, desmatando aí nas fazendas aí no interior do estado e no Mato Grosso. A minha mãe, para nos sustentar, ela lavava roupas para os outros, né? Naquela época também não é como hoje, que tem as lavanderias, naquela época funcionava assim. E nós, irmãos, cada um foi fazer o que era possível. Eu era o menorzinho, com 6 anos de idade. As minhas irmãs mais velhas, cada uma foi fazer o que era possível. Então uma arrumou um trabalho, as demais lavavam carros ali na Praça Tamandaré. Tem uma história super engraçada aí de que uma das irmãs, que a gente fala sempre que ela quer ser sempre a mais bonita, né? E que ela chorava, né? Ia lavar os carros, mas ficava muito constrangida das pessoas darem gorjeta para ela e tal. E foi assim. Então essa família aí de 10 pessoas indo para Goiânia e começando ali a trabalhar e a estudar. E algo que a minha mãe sempre disse para nós é que, olha, estudo não pode abrir mão, não importa o que acontecer, vocês vão sempre estudar. Então o que eu posso te dizer assim de melhor é que
da família dos meus pais, eu tenho muito orgulho da união. Né? A gente brinca que as pessoas falam muito, onde come um, come 10, né? Mas literalmente era todos em favor do sustento da família, e a gente foi criado nesse contexto. Né? Todo mundo trabalhava, final do mês o dinheiro vinha para que a gente pudesse sustentar a família inteira. E até hoje funciona assim, né? A gente sempre fala que aquele que está numa condição melhor tem a obrigação de auxiliar os demais. Então eu tinha um objetivo que foi cumprido agora nesse ano, que era de que todos os meus filhos e sobrinhos se formassem, né? Porque para que eles pudessem dar uma condição melhor aí para suas famílias. Então foi assim. Essa é um pouquinho da nossa história. Entendi. Agora eu quero perguntar um pouco para os meninos, né? Que assim, olha o exemplo em casa, né? Exemplo de pessoa, e imagino que assim, né, veio com o Dr. Jacó, com os seus avós, e como que foi essa infância, assim, conta um pouquinho pra gente, como que foi ter esse exemplo, assim, dentro de casa. Ué, nossa infância sempre foi muito boa. A gente, pegando o gancho que meu pai falou, como teve 7 irmãs, né, a gente também teve muitos primos, então sempre foi uma farra, nossas memórias eram sempre indo pra, por exemplo, ir assistir filme no Uno, com quase 12 primos dentro do Uno, né? Praticamente. Essa já foi a fase boa, né? Porque a primeira fase era no Fusca. O Exatamente. Uno é carro de palhaço, cabe todo mundo, é sempre assim. Então a gente ia, a gente tem uma tia que tinha uma chácara, então todos finais de semana não, nas férias, quando a gente não tava trabalhando, nas férias, a gente ia para conviver com os primos, na casa dos meus avós também. Então, desde cedo, desde quando eu me conheço por gente, domingo almoço na casa dos meus avós. Então, para todos os primos. Então, a gente sempre conviveu com os nossos primos, com a nossa família também. Então, isso foi desde cedo, né, Lucas? Na verdade, foi bem isso. Infância muito boa, primaiada sempre reunida. Porém, no dia dos pais, a gente ficava sozinho lá na casa do meu pai, porque ele era o único homem. Aí todos os outros primos iam para casa dos pais, e no dia das mães, a mesma coisa. Mas fora nessas datas, assim, até achavam que queria ficar todo mundo junto, não podia, né? Mas foi muito bom, foi assim, bem, como é que eu vou dizer assim, bem vivida, digamos assim. E também, desde cedo a gente começou a trabalhar, né? Então, meu pai, minha mãe, até que naquela época ela cobertava mais a gente, assim, digamos assim. Mas a gente começou a trabalhar muito cedo e, enfim, a gente começou, né? Como você disse, foi uma criação que a gente foi aprendendo, princípios, valores, que eu acho que é hoje o que dá aí os balizadores para nós, pra gente conseguir ser quem nós somos, fazer as coisas, etc. Mas, assim, não teve pressão nenhuma. Já entrou um pouquinho nesse assunto, não teve pressão nenhuma pra gente seguir nossa carreira, pra gente estar onde a gente está hoje. Meu pai nunca cobrou que a gente fosse advogado, nunca cobrou que a gente deveria fazer direito, mas sempre trabalhasse. Então acabou que foi vendo mesmo. Ele já era advogado, minha mãe, na época ela tinha feito pedagogia, ela era professora e tal. E aí foi seguindo, o Matheus decidiu fazer direito, e depois logo também eu decidi fazer direito também. E estamos aqui hoje, então... Seguiram na carreira, se espelharam. Isso, foi bem isso. Voltando um pouquinho lá, todos já assistiram aquele filme, o Casamento Grego, né? Almoço na casa da minha mãe, dos meus pais, dia do domingo, era mais ou menos casamento grego, né? Então, cada vez que chegava, por exemplo, uma namorada nova, um namorado novo, tinha que passar pela avaliação de todos os primos, de todos os irmãos, de todos os cunhados. Então era sempre, para quem estava chegando novo na família, sempre um temor, né? Como é que vai ser o primeiro dia lá, tal. Mas era muito bom. O Matheus traz aí uma lembrança boa dessa época. Eu acho que foram 40 anos almoçando na casa dos meus pais todos os domingos. Então, isso só cessou, para você ter uma noção, agora na pandemia.
porque a pandemia a gente tinha preocupação com... Meu pai já havia falecido antes, mas tinha preocupação com a minha mãe. Então aí que deu uma desgarrada um pouco do pessoal, mas foram muitos anos seguidos e era uma festa cada domingo. Eu tenho lembranças muito agradáveis de todo esse período. Viu? Imagina, então assim, vendo vocês assim falarem da relação é muito interessante que assim, era sempre na casa da família, sempre todo mundo junto, então sempre tinha essa comunhão ali na família. Isso é muito legal, porque isso traz muita memória afetiva pra gente, né? A gente lembra, vai, por exemplo, na casa dos seus pais e lembra, isso é muito, muito bom. E aí eu queria aproveitar para perguntar, doutor Jacó, como que foi, assim, ensinar esse processo de educação financeira para seus filhos, essa questão do trabalho, né? Porque, assim, foi passado muito cedo para vocês, não tiveram a obrigação do direito, mas tiveram a obrigação do tem que trabalhar. Sim, então, assim, como que foi isso? Como que o senhor colocou isso ali para entender desde cedo que isso era uma obrigação no sentido de para crescer, né? Não uma obrigação de, tem que trabalhar. Como que foi essa... Eu acho que ela foi um misto, tá? Tem o lado aí que realmente eu nunca quis forçar que os meus filhos fossem advogados. Essa é algo que... Até porque eu tinha uma pontinha de esperança que algum deles virasse médico, que era um sonho de consumo meu e tal. Diferente. Mas acabei que eu ouvi dos dois a seguinte frase: cara, se eu for começar em outra área, vou começar do zero. Aqui a coisa já está bem encaminhada, é bem mais fácil de seguir. Mas meu pai tinha um ditado de que filho dele não poderia ser preguiçoso, né? Ele tinha, você tem obrigação de fazer o melhor. E eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Tem muito tempo de que a legislação ela permite que uma criança, um adolescente, que a criança não trabalha, e o adolescente permite que você começasse a trabalhar aos 14 anos. Né? Essa foi sempre a tônica. Mas essa é uma realidade que, no caso da minha família lá atrás, não era possível de aplicar, e não era porque meus pais não eram bonzinhos, era porque era uma necessidade, você precisava sobreviver e você fazia o melhor. E é muito do que você aprende, você acaba replicando em casa. Então, a minha preocupação também era que meus filhos fossem trabalhadores. Muita valorização no estudo, mas também uma preocupação muito forte que eles fossem realmente bons profissionais. Mas eu também tinha uma outra preocupação, que era não atrapalhar os estudos deles. Então, lá atrás, quando o Matheus menciona, né, aos 12 anos, que ele começa no escritório, eu não me lembro ao certo, mas eu acho que o horário que ele tinha que cumprir inicialmente era 1 hora. Mesma coisa o Lucas. E isso foi aumentando. Então, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, ao longo do tempo, isso foi aumentando. E eles foram criando esse senso de responsabilidade. Então, daí para eles poderem aprender a gastar o próprio dinheiro, também foi uma sequência meio lógica. Porque quando a pessoa trabalha para ganhar o próprio dinheiro, quando ela vai gastar, ela tem um cuidado maior com aquilo. Né? Então, ao longo desses anos, o que a gente vem fazendo foi dando as responsabilidades e eles foram tendo a contrapartida financeira. E o restante foi meio que lógico. Então, hoje, quando eles assumem, né, e aí eles passaram pelo escritório em todas as etapas. Nessa época, eles eram, vamos dizer assim, pessoas que separavam documentos, mesmo que não tivesse documento para separar, eu bagunçava e dava um jeito para eles separarem. Depois, eles foram assumindo funções dentro do escritório que a gente já contava com eles para que eles fizessem o melhor. E à medida que o escritório foi crescendo, eles também foram passando por todas as etapas, então de fazer serviço externo, depois entrar para fazer o serviço interno, e depois serviço de estagiário, e depois serviço de escriturário, depois, não se fala mais escriturário, né? Assistente administrativo, depois assumiram função de estagiário, depois assumiram funções de coordenação, de gerência, até que hoje o Matheus é o nosso diretor
financeiro, administrativo e de inovação, e o Lucas, o nosso diretor de negócios. Mas até chegar nessa fase, né, você veja, o Matheus está com 30 anos e tem 18 de escritório. O Lucas está com 27 e deva ter 15 de escritório, deva ser mais ou menos esse tempo. Então isso faz com que, na minha percepção, crie duas coisas que para mim é importante. Primeiro, é o senso que eles têm que nada vem de graça, porque não vem mesmo. Quando você sai ali do eixo familiar, o que as pessoas olham e tratam você é de verdade. Ou você é um bom profissional ou você não é. Não tem o intermédio dessa situação, né? As pessoas vão cobrar sempre profissionalismo. Outro fator que eu considero importante é que as pessoas os respeitem pelo que eles são, pelo conteúdo que eles têm, né? Eu sempre falo para eles assim, olha, vocês nunca se esqueçam que vocês estão numa sociedade de advogados, que o que nós temos para vender é conhecimento, né? É o nosso profissionalismo que as pessoas vêm comprar. As pessoas não estão preocupadas se o Lucas ou se o Matheus são meus filhos. Essa não é uma relevância do ponto de vista de contratação. Eles vão contratá-los ou não, desde que eles sejam bons profissionais, comprometidos, eficientes e que tenham conhecimento para fazer as entregas, né? Então essa sempre foi a minha preocupação. E aí o restante dessas questões foram acontecendo meio que naturalmente, né? Eles foram ganhando o dinheiro deles, fazendo os próprios investimentos, e eu acho que agora estão quase na hora de receber o bastão, viu? E para vocês, meninos, como foi isso, assim, de ver o pai de vocês no escritório e, assim, ver ele se dedicando, ver ele passando toda esses ensinamentos, assim, como que foi, vocês recebem isso, assim, e levam como exemplo daqui para frente? A gente sempre teve a figura vendo meu pai trabalhando muito, né? Mas acho que uma coisa que ajudou muito, na verdade, a gente nunca viu meu pai reclamando do trabalho. Então, sempre trabalhava muito mesmo, né? Às vezes nem chegava a ver meu pai direito, assim. Teve uma época que a gente não chegou nem a ver direito, porque trabalhava muito. Mas, como a gente teve contato muito cedo com o escritório e tudo, a gente foi pegando gosto na coisa, né? E então, assim, igual hoje, nem tinha feito essa conta de 18 anos já trabalhando no escritório. Mas tinha uma função lá que era boa demais, era organizador de papel rascunho que a gente fazia. Antigamente, né, você tinha muito papel rascunho, que a gente usava muito, que era, né, antigamente não tinha o processo digital, era o processo físico. Então, usava-se muito papel. E aí, a gente, para usar o papel rascunho, para ele entrar na impressora, tinha que tirar os grampos. Então, uma das primeiras funções que eu tive lá era organizador de papel rascunho e riscar, né? Porque você tinha que riscar o papel para mostrar que aquele que lado você não ia usar. Então, a gente sempre tava lá perto, sempre trabalhamos. O ponto de... Eu sempre fui o primeiro da minha turma como eu trabalhava, até o dinheiro, né? Então, o pessoal tinha mesada, eu já tinha salário. Então, isso possibilita você já ter o primeiro dos seus amigos a ter um cartão de crédito. Então, você já consegue ter um controle financeiro, né? Então, a gente sempre teve essa parte de já ir tendo contato com a questão financeira desde cedo. E não é porque você tem contato que você também é o melhor, né, de se organizar também, não. Mas já te dá alguns insights legais. E é o que eu vejo muito. Por exemplo, meu filho hoje, a gente até já conversou lá no escritório. Meu filho tem 7 anos, fazendo 8. E eu planejo, por exemplo, uma vez por mês levar o Miguel 1 horinha por dia, sexta-feira, só pra ir lá, né? Dar um crachá, ver que tem a responsabilidade de ir. Isso é bem interessante. Então você vai criando um senso de responsabilidade. E até que chega um ponto que vira natural, vira uma coisa... Eu, por exemplo, né, tenho um problema com o Lucas fala, que eu gosto de falar muito de trabalho. E muito. Mas é o ponto assim, né? Eu sempre gostei, sempre tive lá, sempre, né, gosto. Eu falo assim pro meu filho, minha função é resolver problema, né? O dia inteiro resolvendo problema. E eu gosto disso, então acho que isso leva a gente para me levou para um lado muito bom.
No meu caso, o começo foi árduo, difícil. Nem pra todo mundo começa tão fácil assim. Na verdade, o Matheus tem como é que eu vou falar? Essa virtude de sempre olhar o lado bom das coisas. Eu já nem tanto, mas no começo, assim, foi um pouco difícil por conta que você não entende que o seu sustento vem dali, né? Que o dinheiro vem dali. Então, acho que assim, eu tava até assistindo outros podcasts, vendo outras empresas familiares e tudo mais. Você acha que o pai e a mãe, eles são imortais, que eles sempre vão ter dinheiro, eles sempre vão te dar e tudo mais. E quando eu ia pro escritório no começo, eu não tinha esse senso de responsabilidade. Eu ia por ir mesmo, literalmente. Ia porque tinha que, igual meu pai disse, a gente ia, no começo ficava meia hora, aí depois 1 hora. Não todos os dias, né, de acordo com a agenda que a gente tinha ali, né, porque tinha escola, tinha que estudar à tarde, etc. Então, foi indo, né, trabalhando. Passamos, igual meu pai já disse também, diversas áreas dentro do escritório. Passamos muitas, até chegar onde a gente está hoje e realmente a gente gosta, né? Eu até brigo com o Matheus, mas agora ultimamente estou gostando de falar mais, porque eu acho que eu literalmente me encontrei na área comercial, que eu sempre gostei de fazer e gosto muito, quero falar, quero conversar. Mas essa questão de dinheiro também nosso, foi sempre isso, mérito, né? Então, pra gente ter o nosso dinheiro, a gente tinha que fazer. Então, acho que o primeiro controle financeiro que a gente teve, assim, que eu tenho essa memória, foi o dízimo. Então, eu lembro que a gente ganhava, a primeira mesadinha foi R$10, e a gente tinha que dar R$1. Na época tinha moeda de R$1 e tinha nota, então a gente tinha que dar R$1 na igreja, então sobrava 9 para comprar balinha, né? Então, assim, foi indo, aí depois só aumentando, aí com o tempo, então a gente sempre teve isso na cabeça. Então, assim, ganhava dinheiro, primeira coisa deve ser do dízimo, o resto você gasta, né? Então, a gente tinha essência, então... Com o passar do tempo, às vezes a gente queria comprar alguma coisa, fala, não, cadê o seu dinheiro, né? Então, assim, quando você não entende que o dinheiro vem dali, que você trabalhou, que você suou, você não dá importância. A realidade é essa. Então, hoje, assim, eu vejo, né, no escritório, de onde que sai, né? Igual eu falei pro meu pai, uma vez eu brinquei com ele, eu falei assim, pai... Eu quero trabalhar nessa função, ué. Você só assina o papel o dia inteiro, que eu ia na sala dele, só ficava assinando. Eu falei, você só assina o papel o dia inteiro, é bom demais, ué. Só que acabava o dia, aí que ele ia começar a trabalhar, né? Igual o Matheus disse, tinha dia que a gente não via direito, porque ele ficava até 10 da noite lendo os e-mails. Então, hoje, de fato, a gente vê, né, que, sim, cara, se você não for, se você não fizer, não vai ter ninguém que vai fazer por você. Então, acho que foi caminhando e hoje a gente, né, assim, ama trabalhar no escritório, apesar de já passar algumas partes, assim, difíceis e tudo mais, que trabalhar em família é muito bom, mas algumas horas estressa, não tem jeito, né? Igual o Mato, já briguei diversas vezes com ele, pra ele parar de falar de trabalho, mas ele continuava falando. Mas é muito bom, assim, fora isso, tá ali em família o tempo todo, acesso, então, assim, para resolver as coisas, né? Às vezes para marcar alguma coisa é mais fácil e tal, mas é muito bom. Teve dois episódios aí que a fala deles me faz lembrar. Um deles é que uma vez eu cheguei, essa época o Matheus falou que eu trabalhava muito, o Lucas relembra aí também, eu dava aula na faculdade pela manhã, à tarde e à noite. E no meio desses períodos eu passava no escritório, ficava um tempo revisando todas as petições, depois eu assinava e isso acontecia então nesses períodos, né? Eu dava aula de 7h30 às 9h, depois de 2h às 4h e depois de 15 para 7 às 9 da noite. Então, nesses períodos eu ficava no escritório, meu tempo realmente era muito curto, ao ponto de que eu usava táxi para não ter que estacionar o carro. Taxistas já até me conheciam lá e tal. Mas aí, uma dessas vezes, eu cheguei em casa por volta das 9h30, 10h, e eles estavam fazendo as tarefas. Vocês estudam, que o papai não estudou, o que deu, né? Mas, e uma outra coisa que eu acho interessante aí, que é o seguinte... nós somos da igreja presbiteriana e eu sempre valorizei muito essa questão, nós sempre valorizamos muito a importância de Deus nas nossas vidas, né? E o que eu vejo muito nessa questão aí é algo que é simples, é prático, mas ele é bíblico também, que é o seguinte: você precisa ensinar os seus filhos
quando eles são pequenos, porque depois que eles forem velhos, eles vão seguir aquilo com naturalidade. E o meu pai, embora o meu pai a princípio nem era evangélico, ele tinha esse princípio de responsabilidade, de ensinar responsabilidade, minha mãe também. Então, eu diria para você assim, na casa da minha mãe, todos nós, se eu puder dizer, temos um defeito, qual é? Trabalhar muito, porque a gente acreditava muito nisso. E aí eu percebo que eu acabo passando isso para eles, que é esse comprometimento com o trabalho de algo que veio da infância. Então não vejo nenhum nem outro, qualquer dificuldade em matéria de desenrolar o trabalho. E é uma coisa que é princípio, né? Então segue aí o bonde, e o Matheus já falando que vai fazer com o Miguelito, coitado. Né? Agora eu sou avô, agora já fico com dó. Né? Também. E assim, doutor Jacó, você acha que você inspirou seus filhos a seguir a carreira da advocacia? Assim, você acha que foi por esse exemplo, não só pela quantidade de trabalho, e dedicação, mas assim, essa questão dessa inspiração, você acha que veio de onde, assim, para eles seguirem no mesmo caminho? Bom, eu vejo duas coisas. A gente que já passou por uma condição financeira muito difícil, eu, a Alessandra, os nossos pais, a gente tem uma tendência de valorizar muito cada uma das coisas. Então, por exemplo, o dinheiro para nós, ele não é uma coisa assim que se gasta assim com muita facilidade. A gente vai valorizar muito mais, e não é por... Eu não sou apegado a dinheiro, mas eu costumo escolher muito bem as coisas, porque você não consegue se desligar de uma época que você não tinha coisas para comer. Então, são coisas que estão muito entrelaçadas. Mas eu já conversei com outros amigos meus que também passaram por dificuldades, e essa dificuldade não é a percepção que o Matheus ou que o Lucas tenha, nem que o filho do Matheus tenha, e nem que os filhos de outras pessoas que passaram por dificuldade também têm. Porque há uma dificuldade, olha e fala assim, oh, meu filho, mas eu já teve uma época que eu não tive o que comer. Ele olha para aquilo, é uma distância tão diferente da realidade dele que eles não conseguem perceber. Mas eu acho que o principal aí, quando a gente fala de inspiração, eu acho que tem muito a ver com a paixão que você tem por aquilo que você faz. Eu nunca tinha percebido algo que o Matheus falou aqui agora, que eu nunca reclamei de estar trabalhando. Realmente eu faço o meu trabalho com um prazer muito grande. Eu gosto do que eu faço. Eu ainda costumo dizer o seguinte, além de tudo, ainda sou remunerado pelo que eu faço. Então isso para mim é um privilégio muito grande. Eu acho que a gente só consegue encantar as outras pessoas a acreditar naquilo que você faz e as pessoas quererem fazer aquilo também, se você fizer com paixão. Tem a ver com isso. E é o que eu procuro passar para os meus sócios, para as pessoas que trabalham conosco, para os meus filhos, para minha esposa, para o meu neto. Realmente eu tenho o privilégio de todos os dias levantar, ir para o meu trabalho e fazer alguma coisa que eu gosto e entregar aquilo que é importante para os nossos clientes. Para mim é um privilégio. Entendi. Isso é muito importante também, né? Paixão faz as coisas moverem. Eu quero saber de vocês, Lucas e Matheus, se foi essa paixão que motivou vocês irem para a área jurídica, né? Eu sei que desde o início o Jacó colocou vocês dentro do escritório, mas e aí? O que motivou, assim? Eu acho que queria ter muito uma história linda pra contar. Nem sempre a gente tem, nem Sim. sempre. Mas, eu acho que é um pouco da atmosfera, né? Acho que o fato de você estar lá dentro, vivendo aquilo, né? Vendo os resultados daquilo, podendo... a gente sempre trabalhou para, né? O escritório sempre trabalhou para clientes PJ, né? Então, a gente também nunca teve aquele lado muito... dia a dia com o cliente. Dia a dia de um cliente, pessoa física. Então a gente sempre trabalhou para empresa. Então assim, mas a gente sempre... o fato de ter aquela atmosfera ali, sempre conseguindo resolver, tendo resultado.
e trazendo um resultado para dentro do escritório, a satisfação pessoal, eu acho que foi um pouco disso como um todo. Eu acho que se meu pai fosse médico e eu trabalhasse desde cedo lá no hospital, provavelmente viraria médico. E entre qualquer outra profissão, eu acho que é um pouco de você, né, respirar aquele ar ali, entender como é que funciona, verificar que é uma profissão legal e seguir. Acho que é um pouco disso. Uma vez a gente tava numa palestra lá no escritório, e aí meu pai que ia dar a palestra pra jovem advocacia. Aí uma pessoa foi e perguntou pra ele, falou assim, Jacó, você acha que a profissão te escolhe ou você que escolhe a profissão? Aí ele pegou e falou assim, no que eu acredito é a profissão que te escolhe. Porque no caso dele, igual o Matheus disse, a gente também queria ter uma história bonita, linda pra contar, mas a gente não tem. Mas no caso, ele trabalhava num lugar, e aquele lugar pagou os estudos dele, então acabou que foi uma coisa chamar a outra. No nosso caso, que a gente já é a primeira linha de sessão, digamos assim, nós tivemos escolha, né? Então a gente, né, no meio de tantas coisas, né, tantas profissões que você tem hoje, a gente, que na época são sempre as mesmas, medicina, engenharia ou direito, né? Uma época aí eu até falei de agronomia, alguma coisa, mas... Ou marketing, né, Débora? Hoje em dia é marketing na verdade também. até a Thalita, aquela época, né, marketing e tal, mas as escolas meio que influenciavam você já nessas três, digamos assim, né? E aí a gente teve essa escolha de poder olhar o que a gente queria. Então, assim, quando eu via meu pai, então é aquela coisa de criança de admiração mesmo. Tipo assim, eu tenho essa memória de, no meu aniversário, lá na nossa casa Vila Santa Teresa, as pessoas me perguntavam, o que você quer ser quando você crescer? Porque meu avô já foi jogador de futebol. É um sonho de criança, mas na época não era igual é hoje também. Igual tá com a internet, né? Igual meu sobrinho apaixonado por futebol. Igual o Neymar, saiu do patrocínio da Nike, foi pra Puma, agora ele já não quer mais Nike. Então, assim, é uma coisa muito real. Naquela época não tinha. Então, assim, já pensei em ser jogador de futebol, mas falei, cara, não, sempre era advogado. Tipo assim, primeira opção sempre foi advogado. Com o passar do tempo que eu comecei a trabalhar, eu via que precisava de alguns requisitos para ser advogado. Ou seja, você ter persuasão, você ser comunicativo. E eu tinha isso. Eu sempre... Muito. Eu sempre discuti muito, assim, o que eu... Até hoje, assim, na verdade, eu tenho melhorado bastante. Questão, tipo assim, de defender a minha ideia. Se eu acho que eu estou certo, eu vou até... Beleza, se a gente não concordou, cada um tem a sua opinião, beleza. E também nessa questão de ser comunicativo, gostar de estar com pessoas e tudo mais. Então, assim, eu sempre... Igual o Matheus disse, é meio que o todo, né? Não é o macro, né? Não adianta você só olhar uma parte, só aquela coisa romântica da história, via e por isso virei. Não, eu acho que um pouco de tudo. Então, você vê o negócio, como que o negócio funciona, de onde que sai o dinheiro, que aí o dinheiro é importante também. O dinheiro é importante também. Essas coisas começam a dar certo, você começa a poder... Né, poder de você compra um negócio para você ali, compra um negócio e tal. Então, assim, você entende o negócio, como ele funciona, e aí acaba que vai se apaixonando. E aí cheguei hoje hoje que eu faço no escritório. Então, assim, eu tenho esse prazer de levantar e fazer o que eu faço, que é o que eu gosto, realmente. De ir no cliente, entender, saber, tá ali, vender. É o que eu gosto muito disso. Eu acho que é um pouco do Matheus também, que eu vejo nele. Ele gostou muito da parte de gestão, aprendeu tudo mais. Meu pai é um pouco de tudo, né? Então, todas as áreas. Minha mãe também na parte administrativa no escritório. Então, assim, cada um se encontrou onde gostava, literalmente. E agora a tendência é só que o negócio cresça mais ainda, né? O bom da advocacia é que ela dá essa, né? Dá leques, dá possibilidades. O advogado a gente pensa que não é só fazer petição, tem muito mais coisa. Isso é bom no nosso sentido, só te interromper, porque assim, o escritório, como ele tomou essa forma e essa grandeza, não no sentido, como é que fala? No sentido da vaidade? Não no sentido da vaidade, que tá fugindo a palavra, mas no sentido de cresceu mesmo. Tornou uma estrutura muito grande, possibilitou com que eu e o Matheus, a gente tenha mais opções, né? Então, assim, da gente poder escolher literalmente o que a gente quer fazer dentro do escritório. Essa é uma realidade, assim, muito boa para nós. Então, hoje, quando eu vejo uma pessoa, né? Meu pai fala no começo aqui, quando a pessoa decide fazer direito, é muito difícil.
Porque, assim, tem até uma brincadeira, né, assim, aqui em Goiânia, que quem não sabe o que ia fazer direito na PUC, né, tinha essa brincadeira. Então, muita gente formando em direito, que é um curso que eu acho que todo mundo deveria fazer, por N motivos, mas que para você chegar em um nível que você já tem um nome, uma relevância dentro do mercado, é um caminho, é um tempo muito grande a ser perseguido, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente ter esse privilégio é muito bom. E o Miguel vai ser mais privilegiado ainda, que ele vai poder fazer literalmente assim o que ele imagina. Mas Lucas, eu me lembro, eu formo em 94, né? Em 1994, as pessoas já falavam que o mercado estava saturado e que as pessoas teriam dificuldades. Daqui a 30 anos, as pessoas vão falar a mesma coisa. Eu tenho uma convicção que é a seguinte: cara, tem sempre espaço para bons profissionais. O que as pessoas nunca podem perder de vista é que vai ter o tempo do plantio, o tempo dessa planta amadurecer até ela dar o fruto. Isso não tem como fugir. Mas eu não acho que o mercado esteja saturado. O que eu acho que está é diferente a maneira de trabalhar. Eu começo a trabalhar numa época que ainda tinha processos manuscritos, né? Depois da datilografia foi a onda durante muito tempo. Hoje eu vou em locais onde eu dou palestra que as pessoas nunca viram a máquina de datilografia. Depois vem a computação e agora nós já estamos indo para a área da inteligência artificial. E todas as vezes que muda alguma coisa relevante, as pessoas falam: nossa, não tem mais trabalho. São as revoluções e para mim tá tudo bem. Eu acho que a gente se adapta. O ser humano adapta-se a tudo. Eu quis falar referente realmente a isso que você está falando. Tipo assim, o tempo das pessoas hoje, da nossa geração, serem muito imediatistas, não querer esperar o tempo de amadurecimento aí do plantio, né? Mais nesse sentido. Certo. E agora, assim, pelo que falaram, né? Quase dormem e acordam todo mundo junto, né? Passa a maior parte do tempo juntos. Como é trabalhar juntos, assim? Como que é o dia a dia de vocês? Como que é essa interação? Porque, né, a família toda tá ali o tempo inteiro. Conta um pouquinho. Terapia. Bom, vou dizer da minha parte. Bom, pais vão sempre adorar ficar perto dos filhos, né? Então, para nós é muito bom. A gente já fica pensando, daqui a pouco eles casam, né? Mas a gente vai vendo, as pessoas já vão criando o seu mundo, o seu universo e tal. Mas do ponto de vista de trabalhar juntos, eu sempre trabalhei muito com pessoas da minha família, né? Eu já tive muitas irmãs que trabalharam conosco. Todos os sobrinhos praticamente passaram por lá no começo das suas vidas, mesmo aqueles que não fizeram direito. Por exemplo, citou a Thalita, que fez publicidade e propaganda, e tantas outras pessoas que passaram por lá e hoje estão no mercado. Eu vejo isso assim como um grande privilégio. Agora, para mim, então, é um prazer sempre muito, muito grande trabalhar com eles, mas eu tenho uma parte que eu estou curtindo mais. Eles passaram por todas essas fases em que eles foram assumindo as áreas. E no começo havia, sim, muitos confrontos, havia muitas discordâncias. E aí vem a parte boa, né? Essa parte, ela também é necessária, né? Eu digo assim, o seguinte: eu não sei como é com o médico, né? Os filhos de médico, eu não sei como que eles vou te operar, tal. Filho de advogado, a primeira fala que vem para ele, acho que antes de falar mamãe, eu vou te processar, né? Eu via isso nas brincadeiras deles, tal. Mas o fato é que os nossos filhos, por serem filhos de advogados, eles são muito questionadores. É natural, faz parte da vida, né? Eu brinco com o pessoal assim que o filho, quando ele para ser advogado, ele já tem aquele perfil, né? Esse daqui vai ser advogado, ele já ali cobra muito dos professores na escola. Na faculdade nem se fala, né? Eu fui professor na universidade há muito tempo, e das primeiras vezes quando você dá uma nota baixa para o aluno, eu vou recorrer, é natural isso. Então, essa fase deles de assumir,
de ter os choques naturais comigo, de ter os choques naturais com a Alessandra, com os outros sócios, eu vi isso como um processo de adaptação e necessária, uma fase necessária, mas nunca, e eu falo isso assim com muita felicidade, descambou para alguma coisa do tipo, nossa, chegou a um nível que não tem mais diálogo, nunca teve. Esse foi uma coisa muito boa. Inclusive no meu relacionamento com a Alessandra, eu não me lembro, né, nós vamos fazer agora 35 anos de relacionamento. Nesses 35 anos de relacionamento, eu não me lembro um dia que eu falei assim, não, nós não vamos conversar mais porque não dá mais, nunca aconteceu isso. E com os filhos também é a mesma coisa, então eu acho que as coisas sempre se resolveram, então trabalhar junto com eles para mim é um prazer, mas também é um aprendizado. E agora que eu estou na fase de transmitir o bastão, eu ainda fico mais ainda na torcida, porque eu quero que eles fiquem cada vez melhores para eles serem os líderes, porque eu já estou planejando a minha aposentadoria, viu? E para vocês, como é trabalhar diariamente assim com a família? É bom, acho que tem uma chavinha que uma vez uma coordenadora, né, que era minha coordenadora na época, me ensinou uma vez, ela falou, ó, aqui dentro não é pai, é Jacó. E assim, e por incrível que pareça, pra mim hoje é muito automático. Chega no escritório, fala Jacó, Alessandra. Quando eu tô falando de assunto, na verdade nem isso. Quando eu tô no escritório falando de assunto familiar, eu consigo falar pai. Quando eu tô falando de assunto profissional, eu falo Jacó. E eu acho que é bom, é muito bom a parte de trabalhar com família, porque você não tem milindre de falar algumas coisas que acho que às vezes você teria para outras pessoas. Então, às vezes, né, o pai, o Jacó fala coisa que às vezes você é importante falar, mas que você releva porque é seu pai, mas é importante você falar. Mas também tem hora que você queria falar alguma coisa, mas você não pode falar porque É seu pai. é seu pai. Então, tem esses dois pontos. Mas no final é muito bom, acho que é muito aprendizado, te permite algumas coisas, ajuda em outras. E no final eu acho que é mais coisa positiva do que coisa negativa. Eu vou na mesma linha do Matheus também, acho que assim, muito tranquilo. Eu também não lembro que, assim, obviamente, tem assuntos que estressam muito de trabalho, que a gente vai conversar, às vezes não tá no dia e, tipo, a gente para de conversar ali. Mas fora isso, muito raro. Acho que existe um respeito muito grande entre a gente, tipo, a gente saber o limite do outro, não passar disso, né? Igual o Matheus disse também, tem momentos que a gente sabe, por mais que eles são os nossos chefes, eles são nossos pais, então, assim, tem muito disso. E também virar essa chave de Jacó e Alessandra, de algumas pessoas já a estranharem, né? Meu pai agora não tá dando conta mais, não. Só nas reuniões você tá falando meu filho. Já percebi isso, mas assim, nós é só Jacó, Alessandra, até para as pessoas do escritório, que as pessoas estão entrando, entenderem que, ok, é uma empresa familiar, mas aqui a gente sabe diferenciar as coisas, a gente não fica se beneficiando disso o tempo todo, né? Então, é muito bom. Tem dias que o Matheus só quer falar, agora falando não de pai e filho, mas de irmão. O Matheus, assim, a gente tem mais assunto, às vezes, de trabalho do que fora dali, dia a dia. Mas eu acho que é algo normal também, porque você todo dia trabalha na mesma empresa, faz as mesmas coisas, convive com as mesmas pessoas e o assunto vai. Então a gente tem exercitado isso. Eu sou o defensor da família de exercitar assuntos fora, que não sejam de trabalho lá dentro de casa. Isso é verdade. Então, assim, eu sempre falo, gente, vamos falar às vezes, né? Vamos falar de outra coisa, vamos pensar, vamos viajar, vamos fazer. Porque tem que desligar a chavinha. Por exemplo, falar do presente pro Dia dos Pais, você não acha interessante? Exatamente, acho importante falar sobre isso. É para desligar a chavinha um pouquinho também, porque a relação, ela é familiar, o trabalho ali, a empresa é familiar, mas ainda assim são família, é família o tempo inteiro, né? É pai e filho o tempo inteiro. Isso aí. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, assim... Qual o momento que mais lembra, assim, o momento pai e filho de vocês, assim, que vem uma lembrança afetiva do seu pai, assim?
Momento pai e filho. Momento pai e filho. Tô perguntando pra pessoa mais amorosa do mundo. Pô. Momento mais pai e filho. Deixa eu pensar. Acho que se funde muito a relação trabalho, então. Assim, porque eu vejo. Uma memória que eu tenho mais assim. Pô, é no escritório mesmo, no sentido de quando a gente tem conversas no sentido. Tanto de pensar na família mesmo, sabe? Acho que, igual você falou, se funde muito. Então, é mais quando a gente precisa de conversar de. Vamos fazer a gente precisa ajudar alguém aqui da família, a gente precisa fazer isso que vai te ajudar, que vai ajudar seu irmão, que vai ajudar alguém da família, que isso é bom pra você, que é bom pra mim. Então, eu vejo muita parte de conselho, né? Esse momento de conselho. Então, é uma coisa que eu gosto muito, né? Que aí é eu e ele lá na sala. Então, é um momento de conselheiro, de conselho de pai e filho mesmo, que entra muito na parte de trabalho também, mas também tem muito parte pessoal, que é de guia, né? Tipo, pai, ó, não sei o que eu vou fazer, me ajuda aqui. E aí segue por aqui, segue por ali, né? Eu não tenho essa, igual o Lucas fala, né? O cara mais afetuoso, eu não tenho isso mesmo. De tipo assim, eu não tenho muito. Não demonstro meus afetos igual meu irmão demonstra os dele. Mas, cada um demonstra de uma forma, né? E eu vejo assim, essa parte. Eu gosto muito de. Quando ele dá o conselho, eu vejo isso com um carinho muito grande. E acho que e eu gosto muito dessa parte, desse tipo, porque eu vejo na ação, eu vejo carinho, eu vejo afeto, eu vejo amor na ação, da intenção, no conselho, no jeito pra fazer e assim por diante. Eu já sou um pouquinho mais amoroso, digamos assim. Mas eu lembro, eu acho que o Matheus citou uma coisa importante, que meu pai, assim, ele tem, apesar das nossas diferenças, ele tem esse poderzinho dele, assim. Eu falo até para alguns amigos, minha namorada, conselho. Assim, você tá naquele momento e com sua cabeça tá acreditando, fiel naquela questão, e aí ele vem, fala, e ele assim, você fica mastigando, matutando aquele negócio, até você fala, cara, é verdade, né? E o poder de dar aquele conselho, de mudar, assim. Mas algumas memórias que eu tenho do meu pai sempre que eu levava anotação na agenda, eu ia lá na sala dele e chegava chorando, aí tinha dia que ele, tipo assim, ficava super de boa, não, meu filho vinha, conversava comigo, né? Essa época foi uma época, assim, bem, que eu lembro bastante. A época também que eu tava aprendendo a dirigir, que eu ficava doido dentro do carro, me ensinando, que eu era muito splitado, digamos assim. Mas essa parte de conselhos, sempre que eu tô, por mais que muitas vezes eu bate de frente em algumas questões, fui lá no quarto dele, a gente tava de boa, acho que minha mãe tava também, não lembro. Aí eu peguei e falei, pai, eu tô querendo comprar outro carro, que eu tava com um carro, tava querendo trocar pra outro carro que eu queria, mais esportivo e tal. Aí ele virou e falou assim, mas pra quem tá querendo casar, eu não acho que... Eu falei, cara, não é possível que jogou essa em mim aqui agora, sabe? Pra quem tá querendo casar, eu acho que não é a melhor opção. Pro homem, o homem tem que se planejar, já tem que começar e tal. E eu peguei, fiquei com isso na cabeça, falei, cara, não é possível. Porque assim, meu pai e minha mãe podem me ajudar? Podem, óbvio, né? Do mesmo jeito a parte da família da minha namorada, os pais dela podem ajudar, ela podem, mas não é bom contar. Então eu fiquei com isso na cabeça. Cara, verdade. Então, assim, eu acho que, igual o Matheus disse, esse cuidado no sentido de, tipo assim, ele sabe o que vai dar lá na frente. E eu escuto muito porque eu sei que não deu errado, né? Assim, eu vejo, porque igual ele falou, eu sou uma pessoa muito questionadora, eu gosto de acreditar naquilo que eu tô fazendo. Então, sim, eu vejo que nas coisas que ele faz, tipo assim, geralmente não dão errado. Nas escolhas, assim, tudo que ele vai fazer, ele pergunta minha mãe. Aí se minha mãe não tá de acordo, pode saber que vai dar errado, sabe? Assim, umas coisas meio doidas, mas que acontecem com a gente lá em casa, assim, e que eu
que eu gosto muito também. Gosto muito de ouvir esse lado dele, assim, mais de sábio, e separar um pouco de Jacó lá do escritório e ser mais pai em casa, né? Acho que nisso. E pra você, doutor Jacó, um momento pai e filho que vem na sua cabeça, assim? Eu me lembro muito bem do nascimento de cada um deles. Foi muito sonhado, né? Eu mais a Alessandra não podíamos ter filho, né? Então a gente pensava que teria que fazer um tratamento de longo período, tal. Então, tanto que eu fiz uma cirurgia antes de casar, e quando veio o Matheus, foi uma festa muito grande, né? Foi um período muito, muito rico. Depois o Lucas já foi planejado, o Matheus não foi planejado, né? Veio assim de surpresa para nós. Depois o Lucas não foi planejado. A época que o Matheus nasceu era a época das vacas bem magras, né? Então era um período assim bem difícil. O Lucas já nasceu no período melhorzinho um pouco, mas eu tenho boas lembranças dos dois aí. É por isso que eu acho que família é a melhor coisa, é um presente de Deus realmente pra gente. Tenho boas lembranças deles crianças, brincando. Eu lembro que a gente estava construindo a nossa primeira casa, que era uma casa bem pequena, um barracão, na verdade, no fundo de um lote. E que eu chego em casa assim, nessa época eu já era advogado, chego em casa assim, que eu olho, tá o Lucas assim, sujinho, né, de lama, né, com provavelmente o Matheus danando com ele, alguma coisa assim, e lá comendo junto com os serventes, os pedreiros lá, que ele tava serrando comida dos caras lá e tal. Mas assim, esses períodos assim nossos de sair para passear, sair para fazer as coisas quando eles eram crianças, a gente ia muito para Caldas, né? Sim. Ia muito para Caldas. Jogar bola também, tinha uma vez na semana que a gente ia, né? Eu ainda conseguia roubar um tempinho quando eles faziam futebol para ver o Lucas e o Matheus jogar é uma coisa, mas ver o Lucas e o Matheus jogando e a Alessandra na torcida é quase é uma festa, né? Que a Alessandra, acho que ela gritava mais do que o treinador. Então, esses períodos na casa da minha mãe, muito, muito rico com os primos. A gente ainda tem o hábito, até hoje, mesmo depois da pandemia, não terminou, de que o ano novo é sempre passado na casa da minha mãe, e aí reúne todos os filhos, os cônjuges, netos, bisnetos, já tem mais do que bisneto, eu acho. Né? Você pensar, 27 anos, eu só passei 2, vão 25 anos no mesmo lugar. E eu me lembro que no princípio, principalmente quando eles estavam na fase da adolescência, chegando à juventude e tal, eles falavam assim, mas por que eu tenho que ir? Eu falo, não, nós vamos parar de passar esse final de ano lá só depois que seus avós falecerem, né? Enquanto eles estiverem e tal. E assim, sempre foi muito bom. O Lucas, particularmente, ele é muito parecido com um sobrinho meu que faleceu. E eles faziam, juntando ele mais 2 outros sobrinhos, 3, Diego, né? Eles faziam uma festa que era uma festa para todo mundo, eles matavam todo mundo de rir e assim. Então assim, eu tive o privilégio, embora trabalhasse muito, é algo que eu sempre trabalhei muito, mas eu tive o privilégio de vê-los crescer, de vê-los fazer essas festas de cada uma das fases, mesmo nos tempos assim, por exemplo, uma das épocas mais difíceis da minha vida foi quando esse sobrinho meu faleceu, e depois quando meu pai faleceu, mesmo nos tempos de dificuldades assim, a gente sempre esteve junto, o pessoal sempre se apoiando, eles, então eu acho que eu sempre digo que Deus, claro, ninguém questiona a inteligência de Deus, mas eu fico encabulado ver o quanto Deus faz as coisas assim perfeitas, porque quando você passa pelos momentos mais difíceis da sua vida, você tem sempre alguém que depende de você, e você fala, puxa, que
tudo ruim, mas eu preciso ser forte porque tem fulano que precisa de mim, né? Então eu acho isso muito bom, mas quando você tem assim a família, e eu me refiro a eles para te dar força nesse momento, eu acho que fica bem mais fácil de você viver isso, né? Realmente, a família é a base, né, de Pra tudo, mim não tem como. E eu queria, assim, gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem tá ouvindo o FGR Cast, né, para quem é pai, né, como Jacó, Matheus, para quem vai se tornar pai aí, uma mensagem para qual é o segredo, né? Qual que é o segredo que faz, né, para ter um negócio, né, bem sucedido como o de vocês e ainda assim manter a família sempre unida, vocês sempre juntos, assim. Dá um conselho, Dr. Jacó, você que já pelos meninos falaram que é muito bom de conselho. Deixa uma mensagem pra gente, por favor. Bom, eu digo o seguinte, esses dias atrás nós fizemos um podcast com o Renato da CRD, e eu pude ver que os problemas, essa semana ainda estava numa reunião com outros herdeiros de um outro grupo aqui de Goiás, onde a gente estava discutindo planejamento sucessório, e o que eu percebo é o seguinte: as nossas dores enquanto Jacó Coelho advogados, agora na sucessão, são muito parecidas com as dores entre aspas, né, de outras famílias que também estão fazendo a transição. Então, o que eu diria é o seguinte: em primeiro lugar, você precisa... Bom, acho que o amor à família é a base de qualquer outra coisa, né? Segundo, aliás, vem em primeiro lugar o amor a Deus, depois o amor à família. Trabalhar muito é importante, mas planejar o que você vai fazer é extremamente importante. E esse planejamento, ele precisa ocorrer, eu sempre falo que é planejamento de curto, médio e longo prazo. Então você precisa... Eu falo sempre o seguinte: o dinheiro que você precisa para hoje, para amanhã, para o próximo ano, o outro ano, você já tem que ter ganhado. Você não pode estar preocupado com esse dinheiro, mas você precisa fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo para direcionar esse negócio. E quando você pensa em planejamento de um negócio a longo prazo, eu creio que o objetivo de toda a família, todos os pais, é que os seus filhos estejam bem, estejam inseridos nesse negócio. Mas você não vai conseguir inserir seus filhos de última hora. Eles precisam estar inseridos nesse negócio, eles precisam gostar desse negócio. E gostar do negócio não é algo que você incute na cabeça deles da noite para o dia. Como eu falo sempre para o Lucas e Matheus, olha, vocês vão liderar uma empresa que vende conhecimento. Então vocês precisam conhecer, vocês precisam entender o negócio, os clientes precisam olhar para vocês, precisam confiar em vocês. E tudo isso é feito dentro desse planejamento, né? Então, para você ter uma noção, dentro do nosso planejamento de 11 anos atrás, nós fizemos alguns objetivos. Atuar dentro no território brasileiro, instalar um escritório nos Estados Unidos, e fomos estabelecendo determinados objetivos, abrir outras áreas de atuação. Tudo isso foram objetivos que foram traçados e a gente precisava de um tempo para cumprir esses objetivos. Curto, médio e longo prazo. Quando eu falo de sucessão, da mesma forma, eu preciso de um tempo curto, médio e longo prazo para inseri-los no negócio, para que eles, entendendo o negócio e apaixonando pelo negócio, eles consigam, no longo prazo, dar sequência no negócio. Então, eu penso que os pais precisam trazer os seus filhos, e não dá para você ter um relacionamento não agradável em casa e querer que na sua empresa as coisas aconteçam naturalmente. As coisas não vão acontecer. Para mim, uma coisa leva a outra. Então, você ser um bom pai, ser uma boa mãe,
isso vai fazer com que você tenha filhos que queiram, e que gostem do negócio e queiram dar sequência nesse negócio. Então, para mim, o caminho é natural. O que me chamou a atenção tanto na família do Renato, quanto nessa outra família que eu estava discutindo, direito sucessório, na semana passada, é a plena confiança que os pais têm nos filhos que estão sucedendo. E a parte boa, uma admiração e uma plena confiança dos filhos nos pais. Então, eu ainda fiz essa pergunta para ele, mas seus pais estão tranquilos quanto a essa forma que vocês estão propondo? Falou, doutor, tranquilos, eles estão muito bem. E eles só estão tranquilos e muito bem porque eles confiam nos filhos que têm. Então, essa confiança, ela é algo que é desenvolvido ao longo desse relacionamento, né? Aqui são 30 anos de relacionamento e 27, mas no trabalho são 18 e 15 anos. Então, esse relacionamento de confiança, ele vem com o passar do tempo, para mim, com muita naturalidade. Então, quando eu me afastar, passei o bastão, não vou ficar preocupado, porque eu sei que eles conhecem e, principalmente, são apaixonados pelo negócio, né? Matheus, sua mensagem. Nossa. Aquela mensagem. Então, a mensagem, eu acho que tem algumas coisas que eu sempre aprendi no escritório, né, com meu pai e tal. Então, eu acho que uma coisa bem importante para quem é da família e tá entrando no negócio, né, a gente sempre foi ensinado lá que antiguidade é posto. Então, não é porque você é filho que você vai chegar já com um cargo alto. Então, isso faz você dar muito valor no negócio. Eu acredito também que você, quanto mais cedo você entrar no negócio, acho que mais cedo você vai conseguir entender o negócio e realmente saber se você quer estar lá ou não. Acho que sem você experimentar um pouco do negócio da sua família, é difícil você falar alguma coisa. Eu acho que tem esse ponto que a gente falou também de os pais, né, não falarem mal da sua profissão, ou do seu serviço, ou da sua empresa dentro de casa. Eu acho que o filho vai estar ali e fala, pô, meu pai fala mal todo dia, eu não vou querer entrar naquilo. Então é uma coisa bem importante. E eu acho que no final é isso, tipo, não tem mais. É você querer estar lá, você trabalhar, tá todo dia. E uma coisa bem importante, assim, só por último, passar pro Lucas. Eu acho que conversas difíceis têm que ser conversadas, né? E quanto mais cedo você conversar sobre elas, melhor. Acho que lá em casa a gente nunca... Sempre quando teve alguma coisa que tá tendo um ruído, a gente sempre põe a conversa põe um assunto, conversa. Nem sempre, às vezes, vai ter a resolução que todo mundo quer. Mas acho que o ponto de você conversar sobre o assunto dá uma tranquilidade, traz o assunto, conversa e dali pode sair uma resolução que você vai gostar. Duas falas de pais, né? Agora, exatamente. você vê que Agora existe um cuidado muito grande ali na fala. Agora vamos trazer a filho. expectativa do filho, né? Mas eu acho que aos pais, coloquem os filhos para trabalhar desde cedo, no sentido, respeitando, obviamente, aí a idade, o tempo que ele vai ter ali para despender, para justamente ele não odiar o negócio, entender, ensinar aos filhos o que é feito ali, né? Tipo assim, o que eles fazem, como que é feito, qual que é o tipo do negócio. E aos filhos eu acho que, assim, resiliência, acho que é uma palavra boa, esperem o momento certo, as coisas, né, vão dar certo. Eu acho que você tem esse tempo, igual meu pai disse, eu mesmo falo por experiência própria, eu tive esse tempo no escritório de entrar, olhar, começar a trabalhar, não gostar de uma coisa ou outra e depois começar a gostar de outra. Então, assim, é um tempo que você precisa até que você consiga ali, de fato, né, ter muito prazer de estar ali todos os dias. Mas eu acho que é isso. E respeito, né? Eu acho que é o principal aqui nosso, é o respeito. Assim, pode acontecer tudo,
lá dentro de casa, o nosso núcleo, ele sempre tá blindado, né? Não pode acontecer o que for, a gente pode discutir, pode ficar bravo um com o outro. Vai chegar à noite, a gente vai estar tranquilo, no outro dia a gente já vai estar de boa. Então, acho que é isso. Entender o seu papel dentro da empresa, como filho também, exercitar ele da melhor maneira possível, né? E como meu pai disse também, acho que em primeiro lugar Deus, né? Então, eu falo muito isso, eu falo até, assim, nas minhas redes sociais, muito sobre se o Deus não tiver na frente, o negócio não dá certo, não adianta, sabe? Assim, todas as áreas da vida, né? Então, área religiosa, na área do trabalho, na área amorosa. Então, assim, é um círculo. Se você não tiver colocando Deus nas frentes, as coisas realmente não vão pra frente. E eu acho que a maior experiência aqui que a gente tem, já falando Dia dos Pais, é meu pai, que igual ele já falou pra nós. Acho até um pouco de pessimismo da parte dele lá atrás, tipo assim, que ele fala que ele era realmente às vezes para dar errado e deu certo, né? Então ele veio do interior com 6 irmãs e já trabalhou diversas profissões e não tinha assim uma visão de futuro. Queria medicina, não passou, fez direito e deu certo, né? Deu muito certo. Então assim, por quê? Porque Deus abençoou literalmente, né? Então acho que nós também, a gente tá aqui graças a ele, então acho que é isso. Acho que um pouco de tudo que a gente falou. E não tem como dar errado, não. É só sucesso. Queria muito agradecer a presença de vocês na FGR Cast. Foi um prazer falar com vocês sobre família. E uma família tão unida, que trabalha junto, mas que é um exemplo. Muito obrigado, de verdade. Obrigado. Nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos aí o convite. Estamos, né, dispostos aí para o que vocês precisarem.